Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marchesi e esse é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos para juntos extrairmos reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje, cá entre nós, está a professora Lúcia Helena Galvão. Tudo bem, professora? Tudo bem, Fábio. Obrigado pela presença, mais uma vez aqui conosco no Cá Entre Nós. Eu que agradeço o convite. Obrigado. A professora Lúcia Helena Galvão, além de escritora, palestrante, ela é professora de filosofia voluntária de uma instituição sem fins lucrativos chamada Nova Acrópole, presente em 50 países e que promove a filosofia à moda clássica. Hoje eu pedi para a professora para que nós discutíssemos e refletíssemos a respeito de um tema que é muito recorrente na vida das pessoas, que é paz e a felicidade. Esses dois temas que a gente conversa bastante e que as pessoas estão sempre em busca disso como se fosse algo a ser desejado, alcançado constantemente. E nós queremos trazer à tona uma reflexão sobre uma ótica diferente desses dois temas. Vamos começar, professora, falando de paz. Muitas pessoas, e é muito recorrente, que elas achem que a paz seja alguma coisa a ser alcançada depois de você conquistar muitas etapas. A paz, ela é algo como que a gente deve conquistar como um fim? É algo nessa linha que a gente vai conquistar a paz? Bem, eu costumo dizer que a paz é algo que, se você não conquista onde você estiver, não a terá em lugar algum. Porque se não temos o hábito de encontrar um estado de serenidade, independente das circunstâncias, as circunstâncias perfeitas não existem. Imaginamos que talvez em um lugar maravilhoso, afastado da cidade, um lugar cercado de natureza, lá encontraremos a paz. Esse também é um local que apresenta os seus problemas. E se estivermos trazendo sempre o tumulto dentro de nós, nós levaremos o tumulto para o meio de uma floresta, para uma fazenda idílica, seja lá onde for. Ou seja, paz é algo que nós temos que aprender a conquistar, independente das circunstâncias. Ou então não a teremos jamais. Eu vi a senhora uma vez falando em uma das palestras da paz sob uma ótica de ser um pacto. Qual que é esse conceito da paz como sendo um pacto que você trava com a vida ou com as outras pessoas? Como que funciona isso? É interessante a ideia de que a paz é um pacto com a vida no sentido de que eu confio naquilo que a vida me traz como o melhor para mim. Portanto, eu não me perturbo porque a vida não traga exatamente aquilo que eu quero. Eu aceito que a vida vai trazer aquilo que me cabe, que me corresponde. Paz associada a uma confiança muito grande na vida. Porque se eu tenho expectativas e a vida não corresponde às minhas expectativas, o que vai acontecer muitas vezes, eu não vou ter paz. Vou estar constantemente em conflito com todos os novos acontecimentos que vêm. Paz tem muito a ver com um conceito que no estoicismo eles utilizavam, que é o amor fati. Amor aos fatos, à vida, ao fado, ao destino, como ele se apresenta. Ou seja, aceitação, confiança na vida. Não uma aceitação passiva, que não vá se colocar de maneira a transformar os fatos, mas uma aceitação no sentido de que você aceita aquilo que te acontece como ponto de partida. Não discute com a vida, não impreca contra a vida, não se sente uma vítima. Tá? Então isso é fundamental. Confiar na vida e aceitar aquilo que ela propõe a cada momento. É como se o universo, que a senhora fala muitas vezes, ele ser cosmos e não caos. Então existe um ordenamento, existe uma organização que, por mais desafio que a gente esteja passando em alguma situação, confiar de que se você estiver seguindo um caminho reto, um caminho com valores, um caminho com virtudes, todo o universo ele se organiza para que as coisas aconteçam de forma favorável, não necessariamente aquilo que ele está intencionando, mas aquilo que talvez seja melhor para ele, que talvez ele desconhecesse. Então isso talvez traga paz pelos processos, onde você ama o processo e não necessariamente aquilo que você deseja como algo que te traga uma sensação boa. Paz, nesse sentido, ela lembra um pouco o conceito da própria felicidade. A paz vem de um estado de serenidade, de sabermos que, seja lá o que for que a vida proponha, eu dei o meu melhor. Eu respondi da melhor maneira possível. Existe uma filósofa do século XIX, Helena Blavatsky,
que ela tem uma frase que eu acho muito interessante, que ela diz: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Ou seja, estarmos sempre respondendo com o melhor de nós, da maneira mais humana possível. Isso nos traz serenidade, nos traz aquilo que eu chamo do sono dos justos, estar quites conosco mesmo, com a nossa natureza. Isso nos coloca num estado de paz, independente das circunstâncias. Existe um conto oriental que eu acho muito interessante, que diz que havia um rei que pediu que se fizesse um desenho sobre a paz, uma pintura sobre a paz. E centenas de pinturas foram feitas. Ele terminou por escolher duas. Uma que havia um ninho de pássaros num local idílico, com uma paisagem por trás, um sol brilhando, e a outra que havia um ninho de pássaros também, por trás uma tempestade, chuvas, raios, ruídos. E ele acabou por decidir por essa segunda pintura, porque ele disse que exatamente a paz vem de criarmos essa capacidade de estarmos serenos, independente das circunstâncias. E essa questão de criar. Então, agora eu vou puxar uma outra reflexão que eu ouvi também numa palestra da senhora sobre a questão do Dr. Amit Goswami, físico quântico indiano, e que ele mostra sobre vários aspectos, são vários experimentos que ele fez a respeito da partícula mudar o seu comportamento conforme a sua forma de observar. Então, quando você não olha, a partícula ela assume um determinado comportamento. Quando você olha, interfere naquele comportamento. O que eu achei interessante na tua reflexão foi quando nós, e muitas pessoas falam na física quântica, a gente cria a nossa realidade. Mas a gente só vai conseguir criar a nossa realidade quando a gente consegue atingir níveis superiores de reflexões ou de buscas para algo melhor, com virtudes, valores. E aí você consegue melhorar a tua frequência vibratória para aí sim você se tornar um criador. Senão você se torna uma das questões criadas pelos outros. Então, assim como a gente interfere numa partícula, nós nos tornamos como se fossem coisas criadas por outros. Então, a forma de você traduzir isso para a questão da paz, você só vai conseguir criar a paz se você atingir níveis mais evoluídos de sofisticação evolutivas, de buscas para algo maior. Pode ser considerado alguma coisa nessa linha, juntando um pouco dessas duas reflexões? Sim, na verdade, simplificando um pouco tudo isso, nós podemos dizer que somos criadores ou somos criados. Criados e determinados pelas circunstâncias. Quando agimos por egoísmo e só por interesses pessoais, somos criados. Somos uma bolinha num jogo de bilhar, empurrados para lá e para cá, sem nenhum poder de decisão. Quando nos conectamos com altruísmo, com fraternidade, com valores, nós passamos para o status de criadores. Ou seja, o que nos permite interferir no sentido de criar paz, criar felicidade, criar qualquer outro valor, é o fato de estarmos com o status de criadores. E só quando nos conectamos com algo maior do que nós mesmos, maior do que a nossa vidinha pessoal com seus interesses pequenos, quando somos altruístas, quando pensamos na humanidade como um todo, nós começamos a entrar no status de criadores. Assim podemos criar tudo aquilo que o homem necessita, a paz e todos os demais valores que tanto necessitamos. Então, para a gente achar o caminho, pelo menos mais, onde tem a seta indicando ali, para lá você vai achar a paz. Não é que a paz está lá num local, você cria condições para que você tenha uma ambiência de paz, né? E aí você precisa então estar com a tua frequência vibratória bem alinhada com valores superiores para poder fazer isso. Então, não é que o mundo te traz uma situação como se nós fôssemos vítimas das circunstâncias do que o mundo nos traz. Nós também criamos esse ambiente de paz. Isso é determinado por nós. Na verdade, nós sempre teremos circunstâncias à nossa volta que serão de diferentes tipos. Uma pessoa que sabe se conectar com algo maior do que ela garante uma paz interna que se mantém independente das circunstâncias. É como se você imaginasse um anel de ouro. A influência da pele humana é tão grande que ela corrompe até os metais que estão em contato com ela. Mas quando um anel é de ouro, você pode passar anos com ele no seu dedo e ele não perde a sua cor, não perde a sua aparência, porque ele é capaz de ser fiel a si mesmo, independente das circunstâncias. Então, o homem que tem paz, ele é um pouco o homem de ouro. Independente das circunstâncias externas, ele está sempre num estado de serenidade e de paz.
Ele pode ditar até mesmo que essas circunstâncias externas melhorem, que a sua influência é muito pacificadora. Mas ele não pode evitar que de vez em quando ele esteja no meio do tumulto. Mas ele garante que o tumulto não esteja dentro dele. Isso é que ele pode garantir. O tumulto nunca estará dentro de mim. Eu lembro de uma analogia também que a senhora fez, quando você tem um vaso em cima de uma mesa com 4 pés, e você vai tirando os pés dessa mesa, você pode até colocar o vaso de uma forma que ele vai se equilibrando até o momento que você tira os 2 pés, ou e fica só um pé, não se equilibra mais, ele cai. Mas se o vaso ele tiver sustentado por um fio preso a algo superior, pode cair a mesa, pode cair, tirar as 4 sustentações ali daquela mesa, que ele continua intacto. Seria algo nessa linha também com relação Exato, a achar quando a temos paz? um ponto de apoio acima, digamos que eu coloco um fio de nylon e o prendo a um ganchinho de samambaia. Posso cortar os 4 pés da mesa, a mesa cai e ele permanece de pé, porque ele não se apoia na mesa, ele só roça sobre a mesa. Seu ponto de apoio está acima. Isso é mais ou menos o que acontece com um homem que tem a paz dentro de si. As circunstâncias podem ruir sobre os seus pés, mas ele estará em paz porque o ponto de apoio dele é eterno e acima. Ou seja, tem valores maiores do que a simples sobrevivência material em termos confortáveis ou prazerosos. Ele tem valores que são maiores do que só sobreviver. Então, quando você está numa situação, teu filho em casa está te trazendo algum desafio, as situações externas de trabalho, família, e que aquilo aparentemente traz uma sensação de desconforto, como se fosse um desafio, mas se você tem uma busca constantemente superior, é como a senhora fala também, que eu gosto muito, ao invés de olhar para os lados ou buscar saídas na horizontalidade, aí você encontra um anteparo. Se você continuar buscando sempre na horizontal a solução e não conseguir olhar para cima, que ali pode estar a solução, você vai ficar sempre ali preso naquela circunstância. Então, quando você se depara com desafios que a vida te traz, ao invés de ficar olhando para os lados, até como paradigmas do que os outros fizeram, se a gente conseguir olhar para cima, aí sim você consegue subir para um estado de consciência diferenciado, até uma hora que você encontra um outro platô e ali você faz uma outra experiência horizontalizada. Mas você precisa achar uma alternativa de subir um degrau naquele momento que a vida te trouxe um desafio. Talvez esse seja uma solução de caminho da paz sob uma ótica de ação, e não simplesmente você ficar sendo vítima das circunstâncias e praticamente você é entregue à aleatoriedade às circunstâncias da vida. Na verdade, elevar a consciência é não só uma circunstância que nos permite conquistar a paz, como também a paz nos permite garantir a maior inteligência para agirmos sobre as circunstâncias. Quem está em paz está com a mente lúcida, as emoções pacificadas, portanto, nas melhores condições para encontrar uma alternativa para aqueles problemas que estão à sua volta, quando esses problemas exigem a sua ação. Quem está vivendo dentro de um tumulto interno, de uma confusão interna, não tem lucidez, portanto, trabalha com um péssimo nível de inteligência, péssima capacidade de ver a luz no final do túnel. Não tem lucidez suficiente para encontrar uma saída inteligente para os seus problemas. Portanto, a paz vai garantir que nós possamos ver as melhores alternativas, que todos os nossos recursos de inteligência, de criatividade sejam ativados, porque não existe nada que nos perturbe, nada que nos turve a vista. Tá? Então, através da paz, encontramos as melhores saídas. A senhora acabou de voltar da Índia e eu lembrei agora do que a senhora falou a respeito de uma filosofia que dentro do yoga se fala bastante, que é você estar, quando você medita, quando você faz práticas meditativas, você ficar ativamente calmo e calmamente ativo. Então, quando você está parado, você está com os seus pensamentos conectados com o ambiente, apesar de fisicamente parado. Mas quando você está numa atividade onde demanda a sua atenção, ou seja, você precisa estar constantemente em atividade para poder resolver uma situação, a tua mente está calma, ela está em paz, ela está tranquila, vendo as melhores alternativas para aquela situação. Então, acho que a tua reflexão me lembrou muito esse conto, que vai muito ao encontro de uma linha onde você acha uma paz dentro do turbilhão, sempre buscando algo além, algo superior.
Professora, eu vou pedir licença por 2 minutos para a gente fazer um pequeno intervalo e já voltamos para a gente continuar esse papo sobre paz e vamos tratar agora da felicidade. Em 2 minutos estamos de volta com o programa Cá Entre Nós aqui na Band. Até já. Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, hoje conversando com a professora Lúcia Helena Galvão, falando sobre paz e felicidade. No primeiro bloco nós demos ênfase para a questão da paz, agora vamos falar um pouco mais sobre felicidade. Professora, eu lembro de uma alegoria que a senhora falou numa palestra sua sobre um cachorrinho, acho que é um conto oriental, um cachorrinho olhando o outro, correndo atrás do próprio rabo. E aí ele falou, o que você está fazendo? Ele falou, estou correndo atrás da felicidade, que falaram que a felicidade estava no rabo. Daí ele falou, olha, é mais fácil então que você ande reto, que a felicidade vai atrás de você. Esse conto, uma pequena anedota. Esse conto ele fala muito. Ele fala muito a respeito da questão da constante busca pela felicidade, como se fosse algo que a gente vai encontrar num local ou quando a gente atingir determinada situação. Eu vou ganhar tantos milhões, aí eu vou conseguir minha felicidade, eu vou conseguir um cargo e assim por diante. A felicidade está no fim do arco-íris, ali que está o pote de ouro, ou está no processo? Na verdade, existe uma frase do filósofo estoico Epíteto, que eu gosto muito, que ele diz que a felicidade é um verbo, é o exercício constante, contínuo e permanente de atos de valor. Eu acho isso muito interessante. Ou seja, quando eu estou feliz, quando eu estou humano, quando nesse momento eu tenho uma atitude justa, eu tenho tudo para ser feliz. Nesse momento eu tenho uma atitude íntegra, eu tenho uma atitude de bondade legítima, eu tenho tudo para ser feliz. A felicidade está debaixo dos meus pés quando eu correspondo à minha condição humana. Ela caminha comigo cada vez que eu sou digno da minha condição humana. Exercício de atos de valor. Cada passo que nós damos no sentido de agir conforme a natureza espera que um ser humano haja, ser dignos da humanidade que nos cabe, cada ato desse tipo está imbuído, está impregnado de felicidade. Portanto, ela é algo que está conosco enquanto caminhamos. Também como falamos da paz, né? Não é algo que vamos encontrar em algum lugar. Ela está debaixo dos nossos pés quando agimos de forma digna, quando agimos de forma humana. E quando a gente fala em paz e felicidade, e a senhora está falando que a gente deve ser humano. Então, a melhor coisa, e eu já vi a senhora falando também, a melhor coisa que a gente faz por quem a gente ama é nós evoluirmos como seres humanos. É assim que a gente consegue criar uma composição harmônica como referência para você criar e plasmar e você construir e criar uma realidade favorável para aquilo que você chamaria de felicidade, o seu estado de realização plena como ser humano. Na verdade, a frase diz que a melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Nós queremos que aqueles que amamos sejam felizes. Portanto, temos que ir na frente ensinando como é a felicidade. Cada vez que crescemos como seres humanos, desfrutamos da felicidade e ensinamos àqueles que estão à nossa volta como desfrutar dela. Se não houver uma felicidade que esteja acompanhada do nosso melhor, vai haver uma alegria fugaz. E essa pessoa nunca vai experimentar o que vem a ser a verdadeira felicidade. Temos que diferenciar a alegria fugaz que temos diante de um apelo qualquer, de um estímulo qualquer, da verdadeira felicidade que pode caminhar sempre conosco, sempre e quando sejamos dignos dela. Portanto, se eu faço o meu melhor como ser humano, estou beneficiando todos aqueles para quem eu dou exemplo, todos aqueles que podem me ver, vão entender o que é a felicidade e vão aprender como conquistá-la. Então a felicidade está nas pequenas coisas, de modo geral. Está nas pequenas e também nas grandes. Em tudo aquilo que a gente faz que poderia ser dito, hoje eu agi como um ser humano. Hoje eu me realizei o caminho digno de um ser humano. Fui humano hoje. Essa é uma constatação que traz grande felicidade. Posso ter tido grandes desafios hoje. Pode ser que não, pode ser que simplesmente tenha organizado a minha casa, lidado com os meus bichos de estimação, ouvido os pássaros cantarem e também aí tendo feito o meu melhor. Observador,
tentando extrair uma lição de tudo que a natureza nos oferece, também aí existe a possibilidade de fazermos o nosso melhor e também conquistarmos a felicidade. Sacralizando cada etapa, cada respiração, cada experiência com a vida. Isso. Houve um filósofo, Mircea Eliade, que ele dizia que o sagrado é a função de dar sentido. Quando nós entendemos o sentido dos acontecimentos da vida, estamos sendo felizes. Entendemos o porquê que os pássaros cantam e por que estão na nossa janela todas as manhãs. Por que os dias nos dão sempre novas oportunidades. Por que a vida é sempre tão renovadora, tão imbuída de ânimo, de alegria. Cada coisa que a gente se pergunta, cada coisa que a gente desperta para o significado, isso pode ser sacralizado. Ou a gente sacraliza ou banaliza a vida. Quando a gente entende o sentido das coisas, sacralizamos a vida. E é uma fonte de grande felicidade. Mesmo os fatos que acontecem na sua vida não tão agradáveis. Mesmo os fatos não agradáveis. É um desafio maior, né? Mas é importante entender que as coisas cumprem com uma lei da necessidade e que, gostemos ou não, necessitamos daquela experiência. Gostemos ou não, ela de alguma maneira colabora para o nosso crescimento. Uma coisa é aquilo que é agradável e outra é aquilo que é bom. Muitas vezes aquilo que é bom para nós não necessariamente é agradável, como um remédio amargo que damos para uma criança. Ela não gosta, mas vai curá-la. Então, até a questão relativa, por exemplo, à educação e aos estudos. É difícil encontrar um aluno que fale, nossa, que fantástico, hoje eu vou ler tudo sobre geografia. É muito raro isso, porque a gente fica sempre condicionando o aluno que ele deve estudar aquela apostila de geografia para que ele tire 10 e que ele passe no vestibular, que ele passe de ano. A gente não tem o hábito de mostrar a beleza do meio, a beleza da etapa, do processo, que ali que está a felicidade, está naquele período onde ele está aprendendo, que ele tem a oportunidade de ler sobre aquilo que ele está estudando na geografia, e não só para conseguir tirar 10 ou só para entrar na faculdade. Nós trabalhamos estimulados por resultados e não pela ação em si. Lembra-me aquela história do burrico que andava com uma varinha e com uma cenoura pendurada, né? Estava sempre buscando a cenoura e caminhava sempre buscando resultados. Nós não conseguimos trazer prazer para a ação em si, trazer realização para a ação em si. Estamos sempre caçando resultados, ou seja, a felicidade não é aqui, é em algum lugar que está lá na frente, em algo que eu vou alcançar e não naquilo que estou fazendo agora. Então a vida se torna tediosa, pesada, enfadonha, porque a felicidade não está nos meus atos, mas em algo que virá depois. E é sempre assim que nos motivamos dentro dos nossos hábitos modernos. E porque tudo que a gente é condicionado para conseguir achar uma meta. Qualquer emprego, qualquer lugar que você vai trabalhar, você tem que conquistar metas. Acho que colocaram questões da sacralização da vida também e banalizaram as questões da sacralização da vida, porque a gente busca sempre uma meta. Então a gente também considera a felicidade como uma meta e talvez seja aí o equívoco. Felicidade é um verbo, é um ato, é uma ação. Nós deveríamos considerar como uma meta estarmos presentes de corpo, alma e mente em cada momento onde estamos. Estarmos plenos em cada momento. Isso é uma meta também. As metas não têm que estar só no futuro, elas podem estar no presente. Eu tenho uma meta, estar vivo, inteiramente presente em cada momento da minha vida e desfrutando dessa vida, extraindo o seu melhor. Isso também é uma meta. As metas não precisam ser projetadas para algum local muito distante, podem estar bem aqui. A felicidade, então, a gente não tem uma necessidade de que a gente encontre... As pessoas confundem muito a felicidade com alegria e com efusividade. A felicidade é um estado pleno, é um estado lúcido, é um estado de clareza. Então, quando você expande consciência, quando você consegue ver através da vida, não só olhar a vida, você conseguindo ver através da vida, aquilo pode te trazer um estado de felicidade diário também. Com certeza. É importante que as pessoas experimentem para perceber. Percebam o que você sente quando pratica um ato de bondade sem segundas intenções. Perceba que tipo de sensação te vem. Isso é felicidade, segundo o que estamos conceitualizando, não é? Depois compare isso com o fato de você ganhar um presente, ou de você estar bebendo ou comendo alguma coisa agradável, ou de estar num lugar que seja
prazeroso. Compare a sensação que você tem nesses momentos com aquela sensação que você teve quando praticou o bem. Você vai perceber que é um nível de realização muito superior. Não é uma simples resposta ao ambiente, que pode acabar a qualquer momento. Acabou a comida, acabou a bebida, esgotou a novidade do lugar onde eu estou, acabou essa alegria momentânea. A felicidade é algo que parece que se fica impregnado em nós, e nós carregamos sempre. A sensação que temos quando praticamos um ato de bondade, de justiça, de integridade, de fraternidade, esse gosto que vem no final, tem um sabor muito especial, porque é algo que nos leva a um estado de plenitude que nós sentimos que isso é ser humano. Os outros são meras alegrias fugazes. É importante que a gente compare e saiba distinguir uma coisa de outra. E a gente fica, às vezes, preso nesse Ouroboros, nesse eterno retorno, querendo sempre trazer novas sensações alegres, mas não necessariamente aquilo tem profundidade de felicidade. Exato, nós estamos constantemente querendo provocar situações para ter euforia na vida. Okay. Um nível de euforia, mas não um nível de realização. E essa euforia, quando vai terminando a coisa que te estimulou, vai dando aquele gosto amargo na boca, né? Está terminando a festa, está terminando o doce, está terminando o passeio, as férias, sempre aquele gosto amargo, porque qualquer coisa que provoque alegria é um estímulo fugaz. Você não vai saber retê-lo. Aí logo depois vem o amargo. Tá? E temos que ficar eternamente correndo atrás dessas sensações de alegria. Ela nunca permanece conosco. Ela sempre tem que ser buscada e provocada, e isso se torna quase que uma obsessão pela vida fora. Correr atrás de momentos alegres. Professora, momentos como esse, que a gente troca essas informações, essas reflexões, me trazem muita alegria, me trazem uma satisfação muito boa. A minha busca constantemente, eu quero que todos que nos assistam também reflitam sobre isso, é que isso daqui haja uma sacralização a cada troca, a cada compartilhamento de reflexões que estamos tendo aqui com a professora e se doando para que vocês percebam isso. Em que pese o programa estar terminando, estar numa fase final, eu quero que todos vocês fiquem com essas reflexões em casa, que vocês levem para vocês, para o seu dia a dia, esses ensinamentos da professora para que consigam sacralizar cada momento da sua vida, consigam dar valor para as pequenas e grandes coisas dos pequenos atos, mas que sejam coautores dessas condições de felicidade. Professora, muitíssimo obrigado por essa contribuição maravilhosa. Eu que agradeço pela oportunidade. Todos nós agradecemos sempre tudo que a senhora faz com a Nova Acrópole e como que vocês estão levando para a casa de tantas pessoas tantas alegrias e tantas felicidades e levando as pessoas no caminho da paz em algo superior. Obrigado, porque a expansão de consciência é exatamente o que a senhora faz com relação ao coletivo, e esse bem coletivo que todos conseguem perceber com 100 milhões já de visualizações do seu canal no YouTube. Muito obrigado, professora. Muito obrigada. Espero então que vocês fiquem com essas reflexões. Agradeço toda a equipe aqui da Band, ao Luquinha, ao Jefferson, por ter feito toda essa estrutura para a gente poder levar para vocês essas reflexões maravilhosas e que assim consigam subir um pouco nas suas questões relacionadas à expansão de consciência e assim vocês repliquem isso para os demais. Fiquemos por aqui e até o próximo Cá Entre Nós aqui na Band.